não é só esse espírito desbravador. Se a gente vê imagens de galáxias, de planetas, tem uma coisa lá que não sei qual é a explicação, mas é bonito, né? A câmera dele é do tamanho de um carro, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia. A maior câmera do mundo é construída, maior lente do mundo, tudo isso pelo menos para uso civil, que é o que a gente tem informação. Você vai ter uma curva que vai de repente ter um biquinho, e esse biquinho é feito do planeta. Como a gente vê essas variações de brilho, a gente tem como identificar novos planetas. Hoje no CBPF a gente tem uma estrutura computacional que é digna de um bom grupo de cosmologia mundial. Hoje a nossa vida está ligada à ciência. A gente pode fazer esse vídeo porque veio tecnologia a partir da ciência. Pessoas são salvas de câncer, que era algo que era uma sentença de morte. A vida me emociona mesmo. Por causa da ciência. É uma pena que o mundo de hoje seja tão pouco científico. Bom, meu nome é Martin Makler, eu sou pesquisador aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, eu sou físico, trabalho na área de pesquisa de cosmologia, que é a área que estuda o universo, estuda a história, a origem, possível origem, evolução e as estruturas do universo. Então eu me criei no Rio de Janeiro, na verdade eu sou nascido na Argentina, sou argentino e brasileiro. Eu costumo dizer que eu sou 90% brasileiro e 60% argentino. Então eu fiz a minha formação toda acadêmica no Brasil, eu estudei na FRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz doutorado aqui no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e passei algumas temporadas em outras instituições, principalmente o Fermilab, que é um acelerador de partículas nos Estados Unidos, que foi muito envolvido em pesquisa em cosmologia e impactou bastante a minha formação, esses períodos no exterior, mas principalmente no Fermilab, né? A minha linha de pesquisa é a cosmologia, que é o estudo do universo em grandes escalas. A gente está focado em ter dados, em olhar com telescópios, olhar imagens, analisar imagens. Esse trabalho muito concreto, vamos dizer assim, traz pra gente essas questões fundamentais. Essas questões que a física não tem resposta e que estão conectadas à base mesmo da física, né? No início do século XX, a cosmologia passou a ser feita de forma bem sistemática, com grandes projetos. Não era mais assim, um astrônomo observa uma galáxia, depois outra, como era na época do Edwin Hubble, por exemplo, que descobriu a expansão do universo. A cosmologia passou a ser, como às vezes o pessoal chama, Big Science. Passou a ter grandes equipamentos e um conceito diferente, que é um equipamento multipropósito, que ele vai trabalhar para um grupo grande. Então não é mais um astrônomo olhando um objeto, não só porque não é só um objeto, mas porque não é só uma pessoa. Agora são grupos de pessoas, centenas, e com um instrumento que vai mapear o céu inteiro e todo mundo vai usar esses dados. Então é uma forma muito colaborativa de se fazer ciência, muito conectada à parte, obviamente, computacional. Você poder recolher um volume enorme de dados e processar esses dados. No início do século XXI, a cosmologia passou a ser produzida em grande escala por essas grandes colaborações. Primeiro veio um projeto chamado Sloan Digital Sky Survey, que era um telescópio de 2,5 metros, eu acho, que ele tinha uma câmera digital. Isso era uma inovação, você ter uma câmera CCDs, captar imagens digitais, captar imagens com vários filtros, que seria análogo a ter várias cores. E aí o Dark Energy Survey, ele foi a próxima geração disso, ou seja, ele foi o próximo grande survey que captou imagens do céu, só que em muito melhor qualidade, em muita melhor resolução, em muita melhor profundidade, ou seja, permitindo estudar galáxias mais distantes. Então ele ampliou de alguma forma a nossa visão do universo no que se refere a imagens. E com essas imagens a gente consegue, por exemplo, captar galáxias, claro, mas ter uma estimativa da distância dessas galáxias. Medir como é que é a estrutura em grande escala do universo, ver como é que é a taxa de expansão dele, descobrir supernovas, que são galáxias, são estrelas, estão explodindo e que quando explodem, ela ilumina tanto quanto uma galáxia. Uma galáxia tem a luminosidade de bilhões de estrelas e uma supernova, na hora, tem essa luminosidade inteira, sozinha, a gente consegue ver galáxias muito distantes. A geração seguinte, que para ir além do que o Dark Energy Survey e outros projetos fizeram, foi o chamado Legacy Survey of Space and Time. Ele tem duas características. Uma que é um instrumento inteiramente concebido para isso. O Dark Energy Survey era uma câmera nova num telescópio velho, vamos chamar assim. O LSST, o próprio telescópio, foi concebido do zero para fazer um grande levantamento. O espelho dele tem 8,4 metros de diâmetro, então é uma coisa ainda mais enorme, toda do zero. É um telescópio feito para poder se mover rápido, são não sei quantas
toneladas de material. Ele consegue se mover em poucos segundos. Na hora que ele se move, o espelho meio que deforma um pouquinho, não tem como. Ele se adapta automaticamente à forma do espelho, uma coisa que a gente chama de óptica adaptativa, de forma muito eficiente. Então ele foi todo desenhado para fazer esse único objetivo, que é mapear o céu. A câmera dele é do tamanho de um carro, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia. A maior câmera do mundo construída, maior lente do mundo, tudo isso pelo menos para uso civil, que é o que a gente tem informação. Esse instrumento, digamos, absolutamente novinho, eu digo novinho porque ele foi inaugurado, a primeira imagem dele completo foi agora em junho. Ele não tem paralelo no mundo, não existem outros projetos competindo. Basicamente, Estados Unidos como um todo e vários outros países decidiram, olha, vamos botar toda a energia de fazer um telescópio para cosmologia, observacional, no óptico, imagens, num só projeto. E aí veio o LSST. Ele está no Chile, e é uma espécie, se a gente pensar, uma espécie de upgrade do Dark Energy Survey, mas com muito mais superlativos. E uma das questões desse projeto, do LSST, é que ele é tão rápido que ele vai cobrir a área do céu disponível em cada noite praticamente inteira. Então ele pega uma noite, vai fazer mais e mais e mais, vai fazer uma espécie de mosaico. Ok, tem essa área do céu. Na noite seguinte, então ele vai fazer uma espécie de filme, porque todos os dias ele vai observando grandes áreas do céu. Quando foram liberadas as primeiras imagens do LSST, em vez de mapear uma área do céu, ele olhou para só 8 áreas, tá? Só poucas regiões. Essa região, alguns dias. E só nessa pequena apontamento do céu por alguns dias, foram milhares de novos asteroides descobertos. Uma coisa assim incrível. Dentro do LSST eu atuo novamente num grupo associado a lentes gravitacionais, que é a Strong Lensing Science Collaboration, colaboração de lentes fortes. É essa que vai buscar anéis de Einstein. A gente está fazendo vários projetos aí nessa linha de como identificar essas lentes gravitacionais, como usá-las para extrair informação, para ver qual é a matéria que está correndo o espaço-tempo, que está gerando essas imagens. E num outro grupo eu tenho atuação na área de microlentes. Na área de Strong Lensing, como eu falei, a galáxia é a lente. E uma galáxia mais distante é a fonte que é distorcida, gerando essas imagens bonitas. Na microlente você pode ter uma estrela que está fazendo efeito de lente sobre outra estrela. Mas não só uma estrela. Se essa estrela tem planetas, ela também vai fazer esse efeito na estrela que está mais distante. Então, um efeito de lensing é aumentar o brilho. Então, você tem um brilho que aumenta e diminui no tempo. Mas se tem um planetinha lá na estrela que deforma o espaço-tempo, você vai ter uma curva que vai, de repente, ter um biquinho. E esse biquinho é feito do planeta. Como a gente vê essas variações de brilho, a gente tem como identificar novos planetas. Hoje em dia tem mais de 300 planetas que foram descobertos com essa técnica. Quer dizer, às vezes quando a gente fala dessas coisas, a gente não tem noção de quanta computação está envolvida em tudo isso. Quer dizer, desde a concepção do projeto até a nossa análise científica, todos os pedacinhos envolvem computação, né? E em sua grande maioria, computação de alta performance. Então a gente está falando assim de terabytes, não é terabytes do projeto, a gente está falando de terabytes por dia, né? São quantidades superlativas de dados e processar esse dado assim, num primeiro nível, que é algo que os astrônomos possam usar. É uma coisa que envolve uma quantidade enorme de computação de alto desempenho. Depois nós, para extrairmos a ciência delas, novamente, a gente precisa de muita memória, porque as imagens são pesadas, né? A gente precisa de muito processamento, de muita CPU. Então, essa é um pouco a escala. Quer dizer, você tem uma simulação, como a gente chama de estado da arte hoje, é uma simulação que levou meses rodando num supercomputador. E delas existem dezenas dessas simulações. E para estudar algum assunto específico dentro da cosmologia, mas eu quero mudar a teoria da realidade de Einstein e quero usar essa outra teoria. Tá bom, você vai fazer uma simulação, em geral menor, que não vai ter tanto detalhe. Então, para qualquer pergunta, basicamente, estão sendo feitas muitas simulações e isso requer muita HPC, muita computação de alta performance, né? Bom, o CBPF, dentro desse universo de computação de alto desempenho, veio se preparando já há muito tempo. Era evidente que cada vez mais a gente precisaria de computação para fazer cosmologia. Especialmente essa área da cosmologia, que é a conexão entre os dados e a teoria. No CBPF, a gente tem uma estrutura computacional que é digna de um bom grupo de cosmologia mundial. Nós não fizemos um grande supercomputador para cosmologia, mas nós temos um computador
para essa área do CBPF, que pode ser acessível, que é comparável a qualquer cluster local moderno de qualquer grupo de pesquisa em qualquer país central, Europa, Estados Unidos. Eu diria que ser cientista me abriu uma janela para entender o dia a dia. Tudo que eu vejo acontecer, eu vejo pela ótica de buscar entender o que está acontecendo, por que algo está acontecendo. Esse olhar analítico, eu acho que é o que me moldou dentro da ciência. O olhar científico me permitiu conectar coisas, associar, né? Por que uma coisa acaba produzindo outra? E isso não quer dizer que tudo tem uma causa. E aí eu acho que também a ciência me ajudou a entender por que às vezes as coisas são aleatórias. Mas entender que o mundo é um mundo natural, que esse mundo natural não está pré-desenhado, que a data do seu nascimento não vai definir o seu futuro, e coisas desse tipo, né? Que você pode ter um papel ativo e que você não está fadado a nada a priori, eu acho que é algo muito poderoso. É uma pena que o mundo de hoje seja tão pouco científico. Um Deus vai resolver, ou um indivíduo vai resolver, ou o grande líder vai resolver e vai ser na marra. Foi o que nos levou ao desastre da Segunda Guerra Mundial, o nazismo e tudo isso. A gente vê isso crescendo hoje em dia. Entender a complexidade do mundo natural, no caso da ciência, mas entender a complexidade do mundo dos humanos, nos permite entender também que essas soluções simples e milagrosas nos levam a esse desastre. E que, para resolver os nossos problemas, é preciso de uma coisa justamente chata, se alguns querem, tediosa, que é conversar com outros seres humanos, buscar acordos e tudo mais, né? Aquilo que a gente chamou de democracia. A democracia tem infinitas falhas, mas até agora é o que melhor funcionou, né? As pessoas pensam na coisa científica como uma coisa árida, né? É a conta, é a matemática, é a física. Então a ciência, puxa, se fosse um mundo científico, seria um mundo mecânico, cheio de robôs. E eu acho que é exatamente o contrário, né? Um mundo científico pode ser um mundo muito mais humano, na verdade, né? Um mundo onde você fala, não, mas espera aí, o que eu fizer para essa pessoa vai influenciar ela. Não é, essa pessoa, se ela tá de alguma forma divina, vão protegê-la, não vai acontecer nada. Não, eu tenho que protegê-la. Então, na verdade, eu acho que tem uma concepção racional do mundo, que é o que a ciência... É uma dos pilares da ciência, né? Que a ciência não é só razão. Tem muito mais que isso. Mas eu acho que ter uma visão racional do mundo, na verdade, nos tornaria mais humanos, né? Hoje a nossa vida está ligada à ciência. A gente pode fazer esse vídeo porque veio tecnologia a partir da ciência. Pessoas são salvas de câncer, que era algo que era uma sentença de morte. A vida me emociona mesmo. Por causa da ciência. Então a ciência trouxe respostas às pessoas. Claro, a ciência pode ser mal usada, pode ser usada para fazer bomba atômica, para fazer fake news, etc. A ciência leva o desenvolvimento de ferramentas que são praticamente ilimitadas. O uso dessas ferramentas vai depender do uso que os humanos vão dar a elas. O que a gente quer passar para a sociedade é a beleza de conhecer as coisas, de entender. Isso acho que é algo que está em todas as pessoas, está em todas as crianças, essa curiosidade. E a gente vai nessa coisa de desbravar, de descobrir, de explorar. A segunda coisa é a beleza da ciência, que não é só esse espírito desbravador. Se a gente vê imagens de galáxias, de planetas, tem uma coisa lá que não sei qual é a explicação, mas é bonito, né? A ciência é bela, assim como uma obra de arte, como uma poesia, como um livro, né?